primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quem é que disse que o universo é holográfico? Bom, aí é que está. Um físico lá atrás, chamado Paul Dirac, um grande físico, você está entendendo? Um grande cientista, até passou uma época trabalhando no Brasil, aqui na USP, ninguém sabe disso, mas ele é um dos grandes autores dessa teoria sobre o universo holográfico, ok? Baseado em modelos da física quântica, baseado em ideias da física quântica, este físico criou essa teoria. Só que veja bem, é uma teoria. Nem todos os físicos quânticos concordam com essa teoria, por exemplo, né? E o conceito do que é holografo, você entende? A minha pergunta principal é, você que me faz essa pergunta, você sabe o que é um holografismo? Né? Então isso que é complicado, porque os próprios cientistas da física quântica, eles acreditam que qualquer parte, vamos supor, o que é o conceito de holográfico? Né? Qualquer pequena parte do universo reflete o todo. Né? Mas é claro, né, se nós imaginarmos que o nosso universo todo, físico, vamos assim dizer, vamos pensar na ideia do físico, tá? Porque o físico aqui ele não vê parte espiritual, não vê outras partes transcendentais, não, tá? O físico é átomo, ele só vê o universo de átomos. Ou mais a ideia do espaço e tempo, onde esses elementos que nós chamamos de materiais, esses elementos pertencem a este conjunto de espaço, tempo e matéria. Essa trilogia espaço, tempo e matéria é o que o físico considera universo. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. Agora, o que é que tem de material? O que é o material dentro deste universo? O material dentro desse universo é prótons, elétrons e nêutrons e todas as subpartículas que provavelmente componham este espectro de entidades materiais deste universo. Tá? Que não vou ficar discutindo agora subpartículas, que é uma coisa muito complexa e complicada. Então, veja bem, quando o cara diz que qualquer pequena parte do universo reflete incessantemente o contexto de um universo maior, como se fosse uma pequena parte reflete a parte do todo, como se fosse um holograma, né? Porque o holograma é a fotografia holográfica que as pessoas estudam aí e entendem por aí como essa energia holográfica, ok? Então você tem o quê? Você tem um raio laser, por exemplo, pegando uma pequena parte, você reproduz uma foto como um todo. Se você cortar aquele holograma, pega, ele vai reproduzir novamente a foto como um todo e assim por diante, tá? Então a ideia mais clara, você olhar uma fotografia holográfica, estudar fotografias hologrâmicas, né? Para você entender que uma pequena parte da fotografia do filme, ele reproduz novamente como um todo, tá? É como se a gente pegasse ímãs, né? Ímãs é muito interessante para a gente entender. Você corta um ímã, ele dá outro ímã pequenininho. Você corta pela metade, ele dá outro ímã e assim por diante, como se fosse um ímã grandão, né? Muito bem. Então, essa ideia, né, de que, por exemplo, quando eu coloquei na minha palestra a origem cósmica do homem e simplesmente coloquei a ideia de que existe um universo, uma unidade energética consciente, né, que a gente pode até chamar de Deus, consciência cósmica, o que quiser chamar, antes da criação. E aí, esta mesma energia, ela começa a criar universos a partir de sua própria substância. E também manifestando a consciência dentro desse universo que faz parte da origem primordial de tudo. Essa é a ideia que eu coloquei nesta primeira palestra minha, mostrando, né, que cada alma, cada ser não é de origem planetária. A alma não nasce num planeta, não nasce numa superfície, não é gerada a partir de uma relação sexual, né, como a Igreja Católica acredita que a alma é gerada a partir de uma relação sexual aqui na Terra e depois a alma vive eternamente para frente. Eu nunca concordei com essas ideias e os grandes mestres tibetanos, orientais também não, né? Essa é uma ideia tipicamente judaico-cristã, tá? Da formação e da origem da alma, essa coisa toda. Mas, nessa ideia, então, que isto vem demonstrando tudo, basicamente o que eu falo lá, se você tivesse prestado bem atenção na minha colocação, você vai ver que é parte da ideia do universo holográfico. Porque uma consciência manifesta aqui, né, ela tem em si toda a parte do todo. É por isso que os nossos mestres do passado sempre dizem: conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. Né? É como se a nossa microconsciência instalada dentro de nossa alma, dentro de nosso corpo aqui, ela fosse a manifestação
conectada com uma consciência cósmica maior, com uma unidade, que é exatamente a teoria que eu desenvolvo no livro Física Quântica e Espiritualidade. Se você ler lá o meu livro Física Quântica e Espiritualidade, eu coloco esta geração aqui de uma forma mais matemática, de uma forma mais física, para que você possa entender que tudo é uma manifestação da consciência cósmica, subdividindo-se e criando essa diversidade no universo. É por isso que a própria palavra universo significa a unidade que se fez verso. Olha que interessante, a própria palavra universo compõe essa ideia da unidade que se dividiu em multiversos, em muitos versos, em muitas partes, né? E a ideia do universo holográfico, desenvolvida por Paul Dirac lá atrás, né, é a ideia de que cada pequena parte carrega toda uma semelhança com o todo. Então a minha teoria, mesmo descrita no Projeto Terra, no primeiro volume do Projeto Terra, que fala sobre a origem cósmica da alma humana, né, colocando a ideia de que a alma humana não é gerada na Terra, que a alma humana ela vem de dimensões superiores, habitando planos superiores do universo, até chegar a habitar planos densos da matéria, isso nas galáxias, dos planetas e nos mundos, isso de uma forma generalizada, não só a alma humana, mas todas as manifestações nas galáxias, no universo como um todo, é uma manifestação de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Ok? Então essa é a ideia que a gente desenvolve neste nosso trabalho. Então, peço que todos, ou você que está me ouvindo, que fez a pergunta, estude mais, né, o Projeto Terra, então, que é uma linguagem mais simples, mais acessível, mas eu tenho também o livro Física Quântica e a Espiritualidade, onde a gente discute de uma forma mais avançada, mais completa, utilizando a ideia da física quântica, utilizando a ideia de campo cósmico para descrever, né, a origem do todo. E mostrar também que não existe nenhum elétron, nenhum próton, nenhuma partícula de consciência que esteja desconectada deste campo. O fato da partícula se manifestar como uma entidade material, ela não se desconecta do campo como um todo. É a ideia fundamental do grande físico chamado Louis de Broglie, no começo da física quântica, quando ele criou a ideia do elétron como uma partícula pulsante, né? E essa pulsação se estendia até o infinito, para se entender por que o campo elétrico, né, também se estende até o infinito. A interação elétrica do campo elétrico e do campo eletromagnético, do campo gravitacional, se estende até o infinito. Okay? Mostrando que a conectividade entre duas partículas é uma coisa que cria um tecido cósmico. Ela cria um tecido universal, onde você não consegue separar, tirar o elétron, isolar o elétron, porque ele sempre está conectado, sempre estará conectado com o todo. Né? Então essa ideia de partículas isoladas, elétron isolado, também não existe na física quântica. Da mesma forma que o Paul Dirac quis discutir isso, que você não consegue pegar uma partícula do universo e separá-la do universo. Ela vai conter o universo como um todo. Ela é manifestação desse universo como um todo. Não há como seccionar, não há como separar, né, partes do universo. Você não consegue dissecar parte do universo e separá-lo do universo. Esta é a ideia da holografia, essa é a ideia do holograma. E essa é a ideia da própria fundamento primário da física quântica, lá no começo do século XX. Ok, meus queridos?